Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Parece que estão gripados. Eu fiquei gripado essa semana e mais alguns, que eu falei. Passaram por esse tempo de doença. Mas eu creio que você pode dar um amém mais forte, porque eu estou lhe saudando a paz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Isso mesmo. Queridos, vamos ficar em pé. Vamos abrir a Bíblia em Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, diga misericórdia. Então eu espero. Fica antes de Miqueias, é um livro pequeno. Naum, Abacuque, não. Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Amém a todos? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecera com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de que ele quase desmaiar. Por isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Porém ele disse: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguem a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa cidade? Amém? Pode sentar. Talvez não seja um texto muito corriqueiro, nem muito... vocês estão muito acostumados de ouvir. Mas a história de Jonas, ela vai se processar muito quando a gente fala, a gente pensa em Jonas e o barquinho, o peixe. Sempre essas metáforas, essas coisas acontecem em nossas cabeças por lembranças de outras pregações, por ensinamentos de pais e mães. Ensinamentos que a gente encontra escrito hoje tão fácil na internet. Mas hoje eu quero falar para vocês de algo que a gente internaliza,
a gente esconde, nós usamos máscaras, nós usamos ferrolho, portas de ferro, de bronze, trancafiamos e não deixamos nenhuma outra pessoa entrar. Essa coisa se chama frustrações. É uma palavra que ao longo do tempo, ao longo da etapa, a gente tende a alimentar, a trazer para dentro de nós coisas que muitas vezes nos feriu. E com ela acarretamos segmentos de vida, pessoas dentro dos nossos corações. Michael, ele não foi para a salinha, né? Ele citou um texto muito interessante, né? Que ele disse assim: aquele que plantar, colherá, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Querido, você pode até escolher plantar, mas na hora de colher, você vai ter que colher tudo o que você plantou. Muitas vezes eu começo a pensar se seria bom colher rápido ou colher devagar. Porque nas nossas vidas, as frustrações, elas às vezes estão tão guardadas, esperando o momento delas aparecerem, que as pessoas têm uma impressão a nosso respeito que estamos muito bens. Você já se pegou um tempo desse que você anda frustrado e a pessoa chegou perto de você e disse assim: eu jamais pensei que você podia estar passando por isso. Eu acho que ninguém passou por isso aqui não. Passou? Porque parece que é um sentimento que está instalado dentro de nós, esperando a hora certa para explodir. Parece-me que o Leonel tem parentes no Japão, e ele sabe muito bem o que é um vulcão adormecido. Ricardo também, né? Parece que fica esperando o momento de entrar em erupção. Dentro de nós parece que esses vulcões a cada vez têm se alimentado de coisas tão terríveis. Ele fez comigo, ele vai pagar. Está pensando que eu sou o quê? Eu sou filho de Deus. Oh Deus, será que tu não conheces quem eu sou? Eu sou teu filho, pega ele, Jesus. Você sabe quem eu sou? Você não sabe com quem mexeu. Eu agora vou orar para Deus lhe pegar. Você alguma vez já orou assim? Ou já pediu intensamente no seu coração? Eu acho que se a gente vivesse em momentos de desenho, aparecia aquelas frases no momento de briga ou de frustrações, né? Pode falar que se eu pegar você, eu mato. Ah, miserável. Olhe. Essas frases tomam forças em nossa vida, alimentando a nossa alma, as nossas extremidades, a ponto de não podermos, em certos momentos, ter controle delas. E aí a gente chega, muitas vezes, e diz, depois que passou o nervosismo, eu não falei nada disso. Eu não falei. Porque a coisa ela torna, com uma proporção, se torna uma onda gigantesca dentro de nós, querendo explodir para a primeira pessoa que aparece, para a gente desaguar tudo. E a gente acha que o problema de nossas vidas se resume àquele momento. Quando a gente vem pensar sobre Jonas, muita gente vem
fantasiando uma história, o Jonas do peixinho, o Jonas do barquinho. Poucas pessoas param para entender o porquê Jonas não queria ir para Nínive. Não é só teimosia. Querido, deixa eu lhe alertar, 2 Reis 14, se eu não me engano, do versículo 15 ao 11, tem um cara chamado Tiglade. Tiglade é um cara que é tirano com Israel, que pega Acabe e bota para torar em Acabe. Acabe era o rei de Israel que tenta fazer concordância com Tiglade. E se não bastasse, ele começa a importar deuses para dentro do povo de Israel. E como se isso adiantasse, o povo é oprimido. E depois do Tiglade vem seu filho, Senaqueribe, para quebrar e arrebentar tudo. Chega no tempo de Ezequiel, mas quem está crescendo no meio disso tudo é Jonas. Jonas está vendo toda essa investida do povo de Nínive, oprimindo o povo, metendo o pau. O povo não tinha chance de sair nem nada não. Dentro do coração dele crescia uma coisa que é muito costumeira de nós: a revolta, a ira, a desgraça, a dor. Porque fomos machucados. E muitas vezes achamos por direito que temos o direito de manifestar a nossa revolta nas pessoas. E Jonas vai crescendo com tudo isso. Quando começa o capítulo 1, parece algo fascinante, né? Quem começa a ler Jonas ali, e Deus falou a Jonas: Jonas vai para Nínive. Na tua cabeça, se fosse tu, pensa comigo agora. Se fosse você, não é Deus que está falando comigo, não. Você dizia logo, não é Deus que está falando comigo, não. Deus não ousaria pedir isso para mim, porque eu diria, Deus fala para outro, porque eu não vou. Jonas fez a mesma coisa. Ele chegou a dizer, eu acho que ele se entranhou e disse assim: olha, daqui eu não parto. Daqui eu não quero ir. E a história fala que ele pegou o barco e foi embora. Há uma expressão muito corriqueira dizer que ele foi para Tarsis. Essa expressão era muito usada naquele tempo, quando dizia assim: vai para a China. Eu quero ir para um local que esteja longe de onde Deus quer me enviar. Então eu vou para Tarsis. Eu às vezes paro uma coisa assim, às vezes dentro da minha cabeça, digo, às vezes está rolando uns conflitos ali, parece que vai acontecer um MMA na minha casa, eu disse: Senhor, me joga, eu quero ir para longe, me leva para Tarsis. Porque eu não quero entrar nessas lamúrias em que o meu bravo homem está a ponto de botar as garras de fora. E aí você nota que Jonas entra numa depressão profunda. Muitas vezes a gente tem falado nas igrejas sobre depressão, mas as pessoas ficam: será que eu estou? Será que eu não estou? A mensagem não é esclarecer o que é depressão, o que não é. Mas aqui é uma síndrome instaurada em Jonas. Há um medo, há uma revolta. Aí você diz: pastor, mas como é que você tem prova que isso era uma depressão? Posso provar você? Dentro de um barco, uma tempestade de rachar o barco no meio, o cara lá está dormindo em sono profundo. Se fosse tu dormindo, a primeira coisa, tu não tinha nem dormido numa tempestade. E eu sempre dizia assim: olha, meu pai, ele foi marinheiro, e eu sempre dizia assim: eu prefiro servir a marinha, porque se explodir eu vou nadar. Se eu estiver no céu e explodir, eu não tenho como sair. Se estiver na terra morrer, então eu quero servir a marinha. Mas eu nunca servi, né? Coisas de gente jovem que não pensa muita coisa boa, tá?
E Jonas está no fundo do barco, lá, tranquilão, deitado, na depressão. Porque aquilo já cauterizou a sua mente. O seu sofrimento é tão grande que ele quer ir para longe dessa situação. Não importa o que esteja acontecendo exteriormente, porque isso são coisas que não atingem a ele. Você está vivendo alguma coisa parecida assim? Você tem vontade de dormir, não sabe por que você tem tanto sono? E aí chega o capitão do barco. Vamos lançar a sorte. Lançar a sorte era escolher pedras, como se fosse de búzios, e escolher para ver qual era o Deus que chegava lá. Eu acho que o dono do barco disse assim, e agora? Quem poderá nos defender? Aí disse assim, espera aí, deixa eu mexer os negócios aqui e jogar para ver qual Deus que aparece. E quando o chefe do navio, ele desce lá embaixo, ele disse, oi, está todo mundo lá em cima, no tormento, e tu está fazendo o que aqui? Onde é que você é? E Jonas se apresenta. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala sobre isso, o povo do barco, oi, o meu Deus é pequeno, não tem tanto poder. E como é que tu tenta se esconder de um Deus desse tamanho? Eu acho que em outras palavras, o cara disse, meu irmão, tu tinha tanto barco para tu ir, bicho. Por que tu entra nesse meu barco? Talvez Jonas tenha dito assim, é porque o meu dinheiro só dava para entrar no teu. Só dava para entrar no céu. E foi o céu premiado. Ele disse, o que é que eu posso fazer? Ele disse, me lança ao mar. Será que é normal uma pessoa que está ali com todas as dores pedir para que lançasse o mar? O que ele está pedindo? Eu quero morrer. Eu que prefiro a morte do que fazer a vontade de Deus. Eu prefiro. E o povo daquele barco, Deus opera o primeiro milagre ali com Jonas, sem ele saber. Porque lançam Jonas no mar, o mar se acalma, mas ele começa a agradecer a Deus. E a primeira manifestação de Deus ali naquele barco, ela é surpreendente. Mas o cara que é o principal protagonista, ele não está ali. É duro, meu irmão. Você está na luta, os outros... Acontece o milagre e você nem está presente? Tem alguma coisa assim parecida? E aí, como a gente acha, como para mim foi ensinado na escola dominical, que ele entrou na boca da baleia, né? Não tem como provar isso. Mas a Bíblia diz que é um peixe muito grande. E ele estava muito confortável lá dentro, para todos que conhecem. Amém? Não. Ele não estava nada de confortável. A palavra diz que as algas envolviam a sua cabeça, estavam ali todo o tempo, turvando a sua mente e todo o seu corpo. O que ele estava acontecendo? Ele estava no meio da frustração ali. Eu acho que dentro da boca do peixe, a única coisa que ele fez foi, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou perecer. No meio da frustração, Jonas tem uma atitude incrível. Se chama arrependimento. Ele diz assim, Deus, pode ir. Hoje eu me arrependo. Eu vou lá fazer o que tu queres. Mesmo contra a minha vontade. Você está pronto para fazer qualquer coisa contra a sua vontade? Está pronto para fazer qualquer coisa contra a sua vontade? As pessoas vêm para a igreja achando Deus maravilhoso, Deus... Quando chega a primeira provação, aí diz assim, Deus me explica aí o que vai acontecer. Coitadinho, coitadinho. Deus é mestre em não explicar nada.
Deus é mestre. Se você precisa de alguma explicação para servir a Deus, eu digo a você, queridos, pense em outra história. Porque o meu Deus não é nada convencional. Quer uma prova você? Elias estava lá no poço de Queride. Deus disse assim, sai daí e vai para uma viúva. Se tu está sofrendo num lugar, Deus manda ir para uma viúva, o que tu vai pensar? Deus tem para mim uma viuvaça. É ou não é? Mas como a gente sabe que Deus não é nada convencional, Elias chega e se depara com a viúva que só tenha aquilo ali. Eu acho que Elias olhou assim, eu não acredito não, Deus. Eu não acredito não, porque eu estava sofrendo, poxa. E tu manda para cá. Então, se você espera um Deus convencional, que vai trazer as coisas ao seu coração só para se alegrar, não se convença disso não. Deus faz a vontade dele e nós somos servos para segui-los. Amém? E Jonas, ele se levanta e ele é vomitado pelo peixe. Muitas pessoas contam que há um milagre que ele vomita em Nínive, e ele não vomita em Nínive. Contos históricos vão falar que ele vomita em uma cidade próxima e ele vai andando determinantemente para Nínive. Eu acho que no coração de Jonas ali estava dizendo assim, agora, tu não quer que eu vá? Eu vou pregar agora. Eu vou para dentro lá. E a cidade era grande, viu? Grande pra caramba. E ele começa a falar, com palavra dura. Algumas palavras que a gente talvez escutou lá no tempo. Vai, tu quer ser crente? Não, não quero não. Então vai para o inferno, miserável. Você quer ser crente? Olha, a desgraça está vindo, viu? A desgraça, eu só conto 1, 2, 3 para o negócio acabar. Vai ou não vai? Conta uma história que uma irmã estava na igreja e o pastor, querida, a igreja pequena, e ela disse, querida, olha, quem quer aceitar Jesus? A irmã começou a resistir, e ela disse, quem quer aceitar? Não quer não? Irmã, eu estou falando que Deus quer você. Ela disse, pastor, hoje não. Hoje não. Qualquer dia, outras. Pode ser o último dia, viu, irmã? Não, mas eu sei que Deus me espera. Ela estava num bairro perigoso. Quando ela saiu da igreja, que apontou um tiroteio. Pau, 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 pau. Ela se ajoelhou no poste e disse, Senhor, eu aceito o Senhor no nome de Jesus. Nós parecemos que as nossas frustrações precisam de um impasse maior para que a gente possa ceder aquilo que Deus quer. Na medicina é uma coisa muito interessante. Se tua mão dói e ela está doendo muito, provoca uma dor maior, qualquer outra no corpo, que o seu cérebro vai emitir para o outro corpo reverter essa dor da tua mão. Não vai curar, mas o seu cérebro vai emitir uma onda que vai provocar que você tenha a sua dor só naquele lugar que você provocou. Isso é porque eu estou assistindo muito Dr. House. Gosto muito. E ele tem um problema e ele faz isso. Mas ele está em Nínive, ele prega. E tudo acontece em Nínive. É impressionante que ele prega todas as coisas. Quando ele pensa, pronto, o povo vai negar. O povo todo, numa cidade grande, diz assim, eu aceito. Olha que coisa boa. Se fosse tu um negócio desse, pronto, me pode botar para pregar em qualquer igreja aí que o negócio vai cair. É ou não é? A gente pensa lá, converter uma cidade. Eu sou o cara, pode me botar. Pode me botar aí que eu sou o cara. Deus está comigo, Deus está comigo. É ou não é? Mas isso não é o que se passava no coração de Jonas. Jonas não queria nem saber. E aí, Jonas, quando o povo se converte, há uma coisa maravilhosa que acontece na Bíblia, que só acontece nessa passagem. Há um jejum feito em que eles rasgam todas as suas vestes, se vestem de pano de saco. E o jejum é feito por pessoas e por animais. Nenhum outro relato na Bíblia vai ter um jejum parecido igual a esse. O jejum é feito para homens e animais. Impressionante, né? Jonas não queria, mas Deus queria.
Tem alguma coisa parecida com você aí? Talvez essa introdução foi um pouco longa, mas eu queria que você entendesse o contexto histórico daquilo que eu queria falar. O título dessa mensagem se chama Nas frustrações da vida, Deus é o teu socorro. Nas desilusões, nas amarguras, nas decepções, Deus não será, Ele é presente. Deus é o seu socorro. Em tempo de frustrações, o que nós temos feito? A primeira coisa que eu começo a internalizar, quando Jonas vê esse milagre, é que em tempo de frustrações, a ira não pode dominar o seu coração. Em tempo de frustrações, a ira não pode dominar o seu coração, as suas emoções. Já teve alguma coisa parecida? Tem um irmão, a esposa dele veio me falar, que ele estava passando por um lugar e disse assim, pô, eu vi a menina de lá, fulana de tal, que eu humilhei ela na sala quando eu era criança. E ele disse à esposa, vamos para lá que eu preciso pedir perdão a ela. Queridos, pense comigo, há quanto tempo ele já estava sofrendo com isso? Quando se lembrava? Quanto tempo estava enclausurado? Ao ponto de que sofreu, ele chegou assim, olha, eu queria falar uma coisa para você. A pessoa já, quem é você que eu não estou lembrado? Ele disse assim, olha, eu vim aqui porque eu sou assim, assim, e um dia na sala de aula eu humilhei você, eu quero pedir perdão. Para aquela pessoa que recebeu. Mas quem que estava as frustrações? Era quem? A pessoa. E aquela coisa parece que sai 30 mil quilos das costas. Então, para que você não chegue nesse ponto, não deixe que a ira domine o seu coração. A palavra vem trazer que Jonas, ele disse, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou ao Senhor. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Eu já tinha te avisado, Deus, que se eu pregasse o povo ia se converter. Eu tentei ir para Tarsis, porque eu conhecia que tu és misericordioso, compassivo, longânimo. Olha que coisa confusa na cabeça de Jonas. Eu não queria pregar, porque o povo, eu sei que o meu povo ele ia se converter, porque não tem ninguém que possa te resistir. E ele começa a falar os atributos de Deus. Tem alguma crise que você está vivendo, e você conhece o Deus que fala, mas não quer viver o Deus que executa tudo aquilo que você conhece? As frustrações da vida tentam apagar tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Eu quero contar uma coisa para você. Mateus 14, versículo 1 em diante. Depois você vai ler. Se você quiser anotar, pode anotar. Eu tenho contado muita história e às vezes demora demais a mensagem. Uma mulher chamada Herodias. João fala em público, numa praça, que ela traiu com Herodes, seu irmão Filipe. E ela fica irada porque João falou isso. Tempo depois, Salomé, a sua filha, estava lá dançando, e aí Herodes chapou o coco, tomou uns graus, né? Entornou o caldo. No linguagem da popular, como é que diz? Encheu o tampo da cachaça. Estava lá e ele disse assim, eu quero uma dança. É como diz um saudoso pastor, disse assim, Michael Jackson não estava lá. Aí ele disse assim, eu quero uma dança agora. Aí estava lá Salomé. Salomé pegou, dançou, andou para trás, todas as coisas mais, e fez um negócio lá. O cara disse, gostei da tua dança. Me pede até metade do reino que eu te dou.
Ela dispensou metade do reino. É bolsa, sapato, vestido, é ouro, é tudo. Tô rica! E aí o que aconteceu? Herodias, sua mãe. Mãe, deixa eu te dizer uma coisa. Herodes disse que eu posso pedir até metade do reino. O que tu diz? Ela disse, metade do reino. Eu tenho uma coisa melhor. Eu quero a cabeça do João. Acho que ela pensou, o que eu vou fazer com a cabeça do João? Mas a filha decidiu que o dito da mãe tinha que ser obedecido. Pediu a cabeça do João. Escuta aqui uma coisa. Se você está frustrado, em crise, não deixe isso sufocar para você. Porque a gente tem uma tendência a jogar fora as coisas grandes que Deus tem para nós, por causa das nossas frustrações, por causa das nossas crises. Herodias tinha tudo para ter metade de um reino, mas ela preferiu a cabeça de uma pessoa. Ela esqueceu tudo que Deus estava proporcionando para ela. E ela disse, olha, eu não quero a cabeça do João. Às vezes na vida a gente tem tomado essas posições. E dito assim, ele fez comigo, eu não quero saber não. E Deus abre uma porta tremendamente com a pessoa que te feriu. O que é que você diz? Com ele eu não trabalho. É ou não é? Eu não vou fazer a casa dele não, ele não fez isso para mim, eu não vou ajudar ele não. E o cara lá do outro lado, se ele vier, eu vou dar uma oferta a ele, eu vou dar um dinheiro a ele, eu vou pagar ele. E por causa dessas crises que entram em nossos corações, como um vendaval que está destruindo tudo, a gente começa a desviar o nosso olhar para as coisas grandes que Deus tem. Eu digo a você hoje à noite, as suas desilusões, as suas frustrações, suas crises, elas não podem dominar o seu coração. Porque eu acredito num Deus. Tudo que Ele podia fazer por você, Ele já fez. Amém? Tem uma música que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir, querido. Já veio. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o melhor de Deus. Eu digo a você, o que Deus tinha para fazer por você, Ele já fez. Eu digo uma coisa a você. Decida apagar as frustrações, as crises, as desilusões, para poder viver o melhor de Deus. Porque você pode ter carro, casa, dinheiro, pode ter o escambau. Mas se Deus não estiver com você, as frustrações, as crises continuarão. Mas eu digo a você, se você tiver dinheiro ou não, e Deus estiver com você, você pode dizer assim, olha, eu estou em crise, mas eu tenho um Deus que pode mandar todas essas coisas por água abaixo. E aí você pensa, mas o que Ele vai fazer? Ele pode fazer um milagre. Pode ou não pode? Josué. Se você ler lá Josué estava numa batalha. Josué não, me desculpe. Ezequias estava numa batalha. Estava lá, Senaqueribe, há um tempo atrás, opressor. E ele disse assim, olha, eu não tenho exército, eu não tenho nada. E aí Deus, como é que vai ser? O cara me ameaçou. O que Deus fez? Mandou um exército para lá, não foi? Não, querido. Ele mandou um anjo. Um anjo que destruiu todos os valentes. O que você está precisando hoje? De um ou de meio anjo? Você hoje de noite vai dizer assim para a sua dívida, para as suas frustrações. Olha aí, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que pode sanar todas essas coisas. Eu tenho um Deus que pode mudar toda essa situação. E as frustrações, elas não dominarão o meu coração. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a minha situação. Você ainda está aí? Diga amém. Em tempo de frustrações, Deus trará o refrigério. Parece que Deus se torna especialista em não tirar as crises e as frustrações da gente. Sabe para quê? Para que a gente possa aprender. Estava lá Jonas, subiu no monte, tranquilão, armou lá para ele sentar para ver a destruição da cidade.
eu vou sentar no camarote, que o negócio vai acontecer. Deus me falou. Sendo que ele não sabia que Deus tinha aceitado o sacrifício daquele povo. E aí Jonas, lá sentado, levando um sol, Deus faz crescer uma erva. Cresce numa noite, ela cresce. E ele fica maravilhado com aquilo. Olha que glória. Deus, que maravilha. E começa a elogiar Deus e tudo. Quando chega de manhã, mais ou menos assim, foi de um dia para o outro, a árvore, Deus manda uma lagarta. E a árvore... Aí o camarada pega um sol na cabeça, que fica quase desmaiar, aí o caba fica revoltado de novo. E se não bastasse, ele diz assim, eu quero morrer. Mas, uma hora tu queria morrer porque não queria pregar. Agora ele não queria morrer por causa da condição física. Você nota que as frustrações deles estão dominando as suas emoções. Parece alguma coisa com você ou não? Na hora que teu marido chegou lá, sentou bem no sofá, tá lá, no canal. E aí, chega nem dar um abraço? Nem me dá um beijo? Eu sou o que? Eu sou tua mulher, poxa. Eu fiz comida para tu, eu lavo, eu faço tudo. E cadê você? Para não deixar os homens para baixo, né? Quando os homens estão lá e... O homem não gosta muito de discutir, né? A mulher, tererê, tererê, tererê. Não, tá bom, eu vou fazer para ti, eu vou fazer. Não, mas tererê, tererê, tererê. Não, mas eu vou fazer, tá bom, pelo amor de Deus, para, e a coisa não para, e ele fica nervoso. Tem alguma coisa parecida assim com você? Eu creio que não. Mas o melhor de Deus é que quando a gente tem essas frustrações, Ele consegue trazer o refrigério para nós. E ele saiu e ficou em cima do monte, querendo ver a desgraça. E quantas vezes a gente tem pego o nosso coração e dito, eu não cedo, eu não abro mão. Ele me fez vir. Eu não vou na minha mãe. Eu não vou no meu pai. Conta uma história que aconteceu com um pastor e um rapaz. Ele chegou assim, quantos anos tu não fala com tua mãe? Ele disse, 3 anos. Ele disse, pelo amor de Deus. Vai na tua mãe, pede perdão. E aquele pastor acompanhou. O jovem se convenceu, tomou aquela coragem, né? Tomou a coragem não, né? Porque passou 3 anos e era covarde, né? Tomou aquele fôlego e disse assim, tem um cara me apoiando, eu vou lá. E a história conta que ele foi lá e disse assim, pediu perdão à mãe. Depois ele voltou para a igreja e disse assim, pastor, o senhor não sabe o que Deus fez no meu coração. Quantas crises você tem guardado no seu coração? Frustrações. Coisas que têm impedido de fazer você feliz. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu acho que é unânime. Você quer ser feliz? Todo mundo que vai dizer amém, glória a Deus. Começa, se for possível, escrever cartinha, a turma escreve. Porque a felicidade está aqui, na porta do nosso coração, querendo se abrir e dizer assim, eu quero ser feliz. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite. Existe um refrigério para as nossas crises e as nossas desilusões. Deus pode crescer uma erva ao nosso lado para que chegue a sombra. Mas também Ele pode mandar uma lagarta para que ela queime e o sol chegue à nossa fronte, à nossa cabeça, para que a gente desperte, para que a gente desperte e faça aquilo que Deus está querendo que nós façamos. Conta-se uma história de um monge, um cara de um hábito explosivo, extremamente explosivo. Eu creio que não tem ninguém explosivo aqui na plateia, no público, não. Ninguém tem. E conta que esse monge era muito explosivo. E tudo que acontecia, ele botava a culpa em alguém.
E metia ali o pau. E ele, por ser monge, viu que esse era o problema dele. Ele disse, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para o monte ficar sozinho. Porque se eu estiver longe de pessoas, eu não vou ter problemas, crises. E conta a história que ele estava lá, e ele passou e... Obrigado, querido. E ele passou, e ele contou a história que estava lá no monte, e ele foi passar para pegar água, e tinha um cântaro. Ele passou e bateu no cântaro, o cântaro caiu. E ele ficou irado, ficou explosivo, e aí queria, porque queria, mas não tinha ninguém do lado dele. Eu acho que se tivesse espelho, ele ia até guiar. Olha, você. Até para o espelho talvez ele iria, mas naquela hora não havia ninguém. E ele voltou para o seu lugar. Tempos depois, ele passou no mesmo lugar, derrubou o cântaro de novo e o cântaro quebrou. E aí ele ficou irado, ficou frustrado, e aí ele reconheceu que o problema estava nele. O primeiro passo para a cura de nossas crises é reconhecermos, muitas vezes, que o problema começa em nós. Que as crises, as frustrações, as decepções, elas precisam ser curadas primeiro dentro de mim. Elas precisam ter um fim à amargura. Tem algumas pessoas que começam a guardar, e chega uma hora que explode, e aí eu quero me separar, e eu não quero mais ficar com minha mãe, com meu pai, e eu quero... Entra naquele desespero, por quê? Coisas passadas, que estão dominando seu coração. Em meio às aflições, Deus nos dará o refrigério. Você crê nisso? Diga para você mesmo assim, diga assim, a partir de hoje, as frustrações, as minhas dores, as minhas crises, elas não me dominarão, porque Deus me trará o refrigério. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem forte. Porque o mundo é muito doido. Fala que o ser humano está evoluindo em quê? Quem está evoluindo são as máquinas. A cada dia estamos regredindo. Os valores que deveríamos ter, não temos. E pasme você, que a gente pensa que a igreja é um lugar chique, excepcional, o céu na terra, a gente entra aí, é a mesma coisa. Porque a gente confunde, igreja não é um local de perfeito, é um local de aperfeiçoamento. Põe isso na sua cabeça. Não porque eu confio no pastor, eu ponho a minha confiança no pastor Paulo. Querido, não faça isso. Pelo amor de Deus. Eu sou ser humano, igual a você, posso frustrar. Mas tem um que não frustra você nem a pau. Quando você deposita em Deus, não estou dizendo que a gente não seja espelho para que seja exemplo, não. Não estou falando disso. Eu estou falando de confiança. E a gente coloca muitas vezes os pastores que estão aqui, confiança no pastor como se fosse um Deus. Pelo amor de Deus, querido, não faça isso. Não somos deuses. Acho que o nome devia ser mais igreja, não. Devia ser presídio, ex-presídio, né? Que é um local de ex-não sei o que, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-não sei o que. É ou não é? Ex-separado é um local assim. Mas aqui estamos aqui dentro para que possamos ser aperfeiçoados. Essa é a diferença das diferentes instituições, porque Deus está no meio e Ele tem um prazer de querer transformar o seu interior.
Porque o homem não tem poder nenhum. O homem não tem o poder de dizer assim, saia da crise. Agora eu vou dizer a você, faça isso, isso, isso. Não muda! Os psicólogos estão aí cansados de fazer estudo e não muda. Só Deus para entrar em nós. Não estou dizendo que faço apologia psicológica, não, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu uso muito a psicologia. Está preparado? Em tempo de frustrações, Deus mostrará o seu amor para conosco. Aqui eu chego com muita alegria no coração, com muito desejo, com muita ansiedade, em dizer a você que o amor, ele é especial. É o único meio que entra em corações e transforma todas as coisas. Você já provou isso alguma vez? Amar aquele que te fere, você está frustrado, você já conseguiu mudar isso? Nas frustrações, Deus mostra o seu amor para conosco. E disse o Senhor, tens compaixão dessa Eva, na qual não trabalhasse nem fizesse crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite pereceu. Eu acho muito engraçado que Deus começa a conversar com Jonas ali, e ele diz uma coisa, tens compaixão, mas peraí, uma coisa está muito confusa aí, né não? É o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, pedindo para Jonas ter compaixão da Eva que Deus criou. Poder nenhum ele tinha sobre aquela Eva. Para para pensar comigo aí. No versículo 10, ele diz assim, olha, tens compaixão dessa Eva, na qual não trabalhasse, não fizesse crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite apareceu. E numa noite apareceu. Essa questão de amor coloca a superioridade de Deus em pé de igualdade, para que ele consiga enxergar a supremacia de seu amor na vida dele. Deus queria fazer ele enxergar, queria tirar ele da crise. Porque talvez seria muito fácil também para ele dizer assim, olha, tu quer morrer? Então tá bom, morre. Era ou não era? Ele ia para o céu, estava tudo resolvido, ele pregava a palavra de Deus, não tinha nada, mas estava tudo resolvido. Era ou não era? Mas Deus tinha um trabalhar essencial com Jonas, era transformar o seu coração. Você está resistindo ainda a alguma coisa aí? Talvez quando você chegar em casa, olhe, aquilo que o pastor falou, eu não gostei não, viu? Doeu. Eu não quero falar assim. Olha, pastor, essas coisas que o senhor falou, eu não gostei não. Glória a Deus se você não gostou. Porque se eu falasse alguma coisa que agradasse a você, eu estaria dando consultoria. Aí eu ia cobrar. Como eu não estou falando coisa para agradar você, e quem tem que mudar o seu coração é Deus, você tem que ficar ruendo seu coração, porque você tem que fazer coisa certa. Coisa que mude a sua história. Coisa que mude a sua vida. E que de uma vez por todas, você sai de um local e diz assim, hoje eu estou com Deus até sempre. E eu não abro mão. Pode dar sangue na canela, como diz o nordestino. O facão pode riscar no chão. Mas eu não abro mão, porque o Senhor Deus está comigo. Eu não estou aqui, eu não faço pregação para emocionar ninguém, não. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é falar coisas que Deus acrescentará aos seus corações. Porque um dia eu posso encontrar você na rua. E aí, irmão, como é que tá? Pastor, estou numa crise, mas eu estou com Deus, viu?
Pastor, o negócio está feio, mas Deus está comigo. Porque crises não pararão e não cessarão de vir às nossas vidas. Mas temos o poder de dizer às crises, olha aí, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que vai sanar tudo. Jonas pensa até em uma atitude egoísta. Diz assim, e não hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, mais de 120 mil pessoas. Jonas pede tanto a morte. Jonas pede tanta morte que ele não frisa tanta gente para ser salva. Tem uma coisa muito desagradável a dizer a você. Muitas vezes, para a gente salvar a multidão, quem tem que sacrificar somos nós. Você já chegou na ceia de Natal, chamou toda a sua família e fez, não, vamos fazer uma vaquinha, né? Não sei como é que aqui chama, como é que se diz? Uma vaquinha, né? Olha, tu traz um prato, tu traz outro. Aí o da casa pega e faz tudo sozinho. Aí quando chega lá, teu prato, pô, eu esqueci. Pô, eu não trouxe. E tá todo mundo lá comendo. Aí você fica na ceia de Natal. Esse triste devia ter trazido o prato. Agora vai faltar comida. Poxa, e agora? Aí termina a festa, a comida passou. Tudo ali, né? Sobrou, né? Deus deu a multiplicação. Mas ainda está na cabeça. Devia ter trazido. E começa, você, meu marido, não me protege. Já se passou alguma vez na sua vida assim, isso? Não. Mas aí Deus opera o milagre e com a comida que tu fez, dá para todo mundo, até os convidados que nem tu esperava. Aí em vez de tu se alegrar, o que tu fez? Tu sacrificou, porque Deus queria trabalhar no povo? Não, Deus queria trabalhar em tu. Sendo que a gente não percebe isso. Porque as crises tentam dominar as nossas emoções e os nossos corações e a gente perde de viver o melhor. Eu creio que Jonas, quando Deus falou ali assim, não hei de eu ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que há de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também há muito gado. Você notou alguma coisa estranha aí? Não, para pensar comigo. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Terminou o capítulo e acabou o livro. Por quê? Sabe por quê, querido? A história continua em você. E você pega em Mateus, ele vai mencionar. Glória a Deus. Se você pega em Mateus, Jesus vai mencionar Jonas. Eu prego para gente dura de coração, que não quer se converter, mas o meu amor será aplicado neles. Glória a Deus. Em um livro chamado de Just for Today, por hoje só, de James Keller, conta numa tarde de janeiro de 1951, Sakuichi Yamada, uma garota japonesa cristã, aproximou-se de um superintendente da penitenciária numa das maiores cidades do Japão e entregou-lhe um pacotinho que trazia o endereço dela como remetente e pediu que ele o entregasse a um certo criminoso condenado. Depois saiu em silêncio. O pacote continha livros cristãos e uma confortadora carta da garota. A carta concluía com estas palavras: aos olhos de Deus, um criminoso é seu filho,
E a assinatura era simples. Só dizia assim, uma estudante. O superintendente da prisão entregou o pacote a um assassino que tinha sido condenado à execução por ter eliminado uma família de 3 pessoas. Quando o sentenciado leu o livro e a carta, foi profundamente tocado e escreveu para Yamada, dizendo: confessou-se como um endurecido criminoso e reconheceu que tinha medo de morrer, mas que desde a leitura dos livros e da carta, seu temor havia diminuído novamente. Concluía a carta dizendo: quão grande é a misericórdia de Deus para comigo, este pecador. Que Deus te abençoe. Uma pessoa que não tinha nada a ver. Uma pessoa que não estava nem aí. Decidiu mostrar o amor a um criminoso. A uma pessoa que não valia nada. Ao término dessa mensagem, suas crises ainda vão lhe dominar? Frustrações? Eu quero ler uns versículos com vocês, que se não mudaram ainda a sua história, eles vão mudar. Porque eu não preciso de alegorias, nem de mensagens espetaculares, para poder Deus falar. Porque Deus já fala através de sua palavra. 1 João 4:8. Leia comigo, porque assim, eu não aguento. Eu sou muito chorão. Eu não aguento ler uns negócios desses. Aquele que não ama, por quê? Vamos ler outro versículo, porque talvez você não esteja muito claro. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. 1 a 13. Ainda não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom e toda a ciência, de nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso. O amor é, o amor não se tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia! Porque em parte conhecemos, em parte. Aleluia! Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vivemos como por espelho, em enigmas, mas então viveremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecereis plenamente, como também sou plenamente. E o 13, agora pois permanece. Vamos repetir de novo. Agora, pois, é a fé, a esperança, o amor, esses 3, o maior desse. Glória a Deus. Quando eu leio uma passagem dessa, eu não aguento.
a gente tenta ser o que não devemos ser. E Deus ainda olha para a gente e diz assim, olha, mas eu quero continuar crendo em você. Aí você olha e diz assim, mas Deus, eu faço tanta coisa de errado, tanta coisa que não mereço. E Deus olha assim, ó, mas eu quero continuar crendo em você. Aí talvez você vire como Jonas e diz assim, Deus, mas eu quero morrer. Eu não quero fazer coisas que vão te agradar. Porque todos me caluniaram e as minhas emoções estão à flor da pele, eu não aguento mais. E Deus olha para a gente e diz assim, mas eu quero continuar crendo em você. O seu amor não cessa. Tem alguma coisa para mudar em você? Deus falou muito ao meu coração. Hoje eu saio daqui com muita coisa para mudar. O pastor Fred disse assim, Paulo, estava em Curitiba, disse assim, Paulo, aí ó, tu prega domingo. Aí eu disse, tá ok, querido. E eu dentro de mim, Senhor, na hora errada. Senhor, eu não estou pronto para pregar. E Deus parece que se torna especialista disso, na hora que a gente não pode. Ele diz assim, é você mesmo. Eu termino essa mensagem com uma convicção no coração. De dizer uma coisa tão convicta a você, que embora que meu esboço estivesse todo preparado, não tem nada disso escrito. Mas eu também não preciso de anjo nenhum dizer ao meu ouvido agora. Nem nada está falando ao meu ouvido nesse instante de uma coisa que eu tenho para falar a você. Que a solução de tudo aquilo que você tem, das suas crises, é o amor de Deus. Eu posso enumerar coisas que talvez você queira mudar, mas não consegue. Amar o seu esposo, amar a sua esposa novamente, amar sua mãe, amar seu pai, amar seu irmão, amar seus amigos. Coisas extremamente difíceis. Mas no dia que eles for num caixão, você não chore de remorso. E diga assim, eu tinha tanto para poder falar para ele. Acho que você vira e diga assim, tá aí uma coisa. Eu te amo, poxa, tu faz um monte de coisa de errado para mim, mas eu te amo. E eu quero mudar minha história, porque Deus não tem mudado o meu coração. As frustrações, as crises, as desilusões não dominarão o meu coração. Porque eu conheci um Deus que mudou a minha história. E eu não sou obrigado a voltar às minhas crises. Porque essas coisas me fazem e me destroem. Eu quero fazer uma coisa com você hoje. Não se levante, não. Eu quero convidar as pessoas a dizer assim, olha pastor, essa pregação, pensa numa pregação ruim. Pensa numa pregação ruim. Não entendi, foi nada. Minha esposa diz que eu falo muita coisa difícil, que no fundo não entende nada. Mas está aí uma coisa que eu entendi, que Deus é amor. E eu quero que Ele mude a minha história. Porque eu sou de coração duro. Lá no Nordeste é muito comum um homem vir e dizer, aí pastor, eu não choro não, porque eu sou caba macho. Eu sou caba macho. Aí eu digo uma coisa aos que dizem assim, né? Você não chora porque a dor ainda não é intensa. Porque se Deus apertar mais um pouquinho, tu chora que nem menino. Então, para que não chegue a esse ponto, queria convidar você aqui vir aqui na frente, dizer assim, olha, pastor, eu não sou perfeito não, mas eu tenho muita coisa para mudar. E eu estou cansado de viver em momentos de crise, de depressão. Eu quero aceitar esse Deus que muda a sua história, pastor. Mudou, e eu quero mudar a minha história e as coisas, as mazelas que estão dentro de mim. Vem aqui na frente.
Tenha coragem, às vezes a gente fica lutando, eu não vou não, porque tem muita gente me olhando e tal. Querido, mas é a sua vida, é a vida que estão com você. Eu queria convidar você a vir aqui na frente como corajoso. Porque é aquela coisa, muitas vezes a gente tem essa resistência de coração. Eu não vou, porque senão o pessoal vai ficar olhando para mim. Querido, é você e Deus. Eu quero convidar, a equipe do louvor está vindo, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Se você quiser, se você não quiser, fique sus. Queria convidar os pastores para a gente orar, o pastor Fred, Rosane. A coisa mais difícil no mundo é vir aqui na frente. Olha, a gente tem coragem de mamar em onça. Tem ou não tem? A gente tem coragem de enfrentar a polícia, mas não tem coragem de vir aqui na frente. Eu não entendo negócio desse, não. Negócio que pode mudar a vida, mudar a história, e a gente diz assim, eu não vou. Eu não vou porque eu não aceito. Mas Deus disse assim, venha porque é com você. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Os pastores vão estar orando por você. Querido, amém. Amém. Os pastores vão orar. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se eu sou fraco,